Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós não vamos falar de bolsa, vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de investimentos. Como a gente tinha mencionado, uma das principais regras que as pessoas que têm mais dinheiro acabam fazendo é diversificando seus investimentos. Ou seja, vocês nunca verão uma pessoa realmente alocar todo o seu dinheiro em renda variável ou mesmo todo o seu dinheiro em renda fixa. Geralmente o que se faz é distribuir numa proporção que seja saudável. Nós vamos hoje então falar sobre investimentos na área de renda fixa e como é que eles funcionam basicamente para dar uma sobrevoada geral em cima deste tema. Quando a gente fala de renda fixa, significa basicamente que nós estamos emprestando dinheiro para uma instituição e ela vai se comprometer a pagar juros em cima deste dinheiro, retornando para nós o principal mais um valor que vai estar sendo somado. O tipo de instituição vai variar conforme o produto de renda fixa que nós estivermos colocando o nosso dinheiro. Então, se nós estivermos emprestando dinheiro para o governo, vai ser através do Tesouro Direto. Eu empresto dinheiro para o governo, ele me entrega um título da dívida pública dele e eu fico com aquele título da dívida pública. Se eu estiver emprestando para um banco, eu vou estar, por exemplo, investindo em um CDB, ou uma LCI, ou uma LCA. E se eu estiver investindo ou emprestando para uma empresa, então no caso, provavelmente eu estarei comprando uma debenture, um CRI, um CRA ou uma LF. O que são cada um destes basicamente? Vamos começar pela renda fixa de emissão bancária, que eu acho que é mais fácil de ser entendida. Observem que aqui, quando a gente entra aqui logo na plataforma, a gente percebe que dentro da renda fixa a gente tem emissão bancária, crédito privado, tesouro direto. Quando a gente clica na parte de emissão bancária, a gente tem os ativos disponíveis. E a gente consegue ver aqui realmente uma grande quantidade de diferentes CDBs, LCs, LCIs e LCAs. LCI e LCA no momento nenhuma disponível. Tá? Uma das vantagens da LCI é que ela é livre de imposto de renda. O CDB não é livre de imposto de renda. Aqui nós temos, por exemplo, então, os CDBs. Vamos selecionar apenas os CDBs. E daí vejam que a gente tem uma gama muito diversa de vencimentos, de instituições financeiras. A gente pode ir descendo, veja que é uma grande quantidade de instituições financeiras. Cada uma dessas é um banco ou uma instituição, certo? E ao mesmo tempo, a gente vê também uma grande diferença entre a rentabilidade delas. Estão vendo? Rentabilidade. E se existe uma liquidez ou não. Por exemplo, este aqui só para 23 de agosto de 2025. Perdão, 25 de agosto de 2023. Tá? Vencimento desse CDB. Tá? Então a gente pode olhar isso daqui, se tem amortização ou não, o rating que é oferecido, qual seria a aplicação mínima. Observem que quando a gente fala de alguma coisa oferecendo 117% do CDI, isso aqui, o CDI vai ser basicamente a nossa referência principal de comparação. A nossa referência principal de comparação entre os diferentes CDBs ou mesmo entre os diferentes produtos de renda fixa. Porque de fato, o CDI é basicamente, se a gente não quiser falar isso no efeito, a gente pode falar qual é o percentual da taxa de juros que nós estaríamos recebendo naquele momento. Tá? Então, quando a gente fala especificamente de CDI, é quanto que está sendo feito, quanto está sendo praticado entre as diferentes instituições. Tá? E aí, por exemplo, o CDI hoje, no momento, ele está mais ou menos em quanto? Ele está neste momento em torno de 6,40% ao ano. Tá? Então, este é o CDI atual. Tá? Então, se a gente tem 6,40% ao ano, e aí nós observamos aqui um título que está nos oferecendo, deixa eu colocar aqui para vocês verem, um título que está nos oferecendo 100% do CDI, então nós receberíamos 6,4% naquele período, respectivo ao tempo que ficasse alocado o dinheiro. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de 120% do CDI, então neste caso seria basicamente 6,4 vezes 120.
7%, nós estaremos falando de 7,68% ao ano. Quando a gente fala de 112 do CDI, mesma coisa, 6,4 vezes 112%, nós teríamos 7,16% ao ano. Então, estes diferentes produtos, estes diferentes CDBs, cada um deles, porque são CDBs, eles têm fundo garantidor de crédito. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, 250 mil, até 250 mil reais no EBC Bank. Depois eu poderia colocar mais 250 mil reais no CDB Semear, mais 250 mil reais no CDB Banco 6.6, C6, e mais 250 mil reais no Banco Pan. Com isso eu teria distribuído R$1 milhão em 4 CDBs de 4 instituições financeiras diferentes, e eu teria todo o meu capital protegido dentro do fundo garantidor de crédito, que é algo bastante importante quando a gente fala de capitais maiores. Tá? Logicamente que aqui a gente também tem que levar sempre em conta o quê? O período de vencimento. Então, quando a gente compara esses diferentes CDBs, a minha conduta sempre é olhar qual é o vencimento, se tem carência, se não tem carência, qual é a rentabilidade. Logicamente, a gente vai tentar buscar a melhor rentabilidade possível, desde que eu tenha uma liquidez plausível, e desde que eu tenha o quê? Desde que eu tenha um rating o melhor possível. Tá? Então, a gente tem algumas vezes alguns cenários, algumas situações em que tu até pode ter uma taxa de juros muito elevada, mas o rating daquele banco mostra que o banco não está tão tranquilo do ponto de vista de estabilidade. E aí nós temos que ter mais cautela. A gente tem que ter bem mais cautela em relação a isso. Tá? Agora, se vocês quiserem realmente informações precisas a respeito de determinado banco, por exemplo, a gente está olhando aqui CDB Banco Pan. Nós podemos entrar nesse site, que é o Banco Data, bancodata.com. A gente pode colocar aqui Banco Pan, dá um procurar e vai aparecer teoricamente, olha ali, ó, Banco Pan. A gente pode daí imediatamente olhar como encontra-se a instituição individual, Banco Pan-Americano. E aqui aparece basicamente todo o relatório do banco, resumo do último balanço, qual foi o lucro líquido, qual é o patrimônio, quais são os ativos, como é que está a captação, como é que está o histórico do lucro líquido. Né? E aqui aparece então se a empresa vem dando lucro ou prejuízo, os relatórios trimestrais, as captações, os balancetes. Com isso a gente consegue ter uma muito maior tranquilidade ao patrimônio líquido, uma tranquilidade muito maior se a empresa realmente é uma empresa eficiente e está melhorando a receita operacional, ou se ela não está com uma receita operacional boa e está piorando suas receitas e não está sendo, então, atraente. A gente consegue ver, inclusive, a composição das despesas da empresa. Tá? Isso, basicamente, neste site que tem praticamente todas as instituições financeiras do país. Tá? As captações, publicações, tem o David, tem basicamente o número de agências, tudo isso sendo cotado aqui, colocado para que a gente tenha uma maior informação se aquele banco nos interessa ou se aquele banco não nos interessa. Tá? Então a gente pode olhar aqui. Então sempre que a gente vai pensando eventualmente em escolher um determinado banco para um CDB, a gente pode dar uma olhada. Vamos olhar como é que está o Fibra. A gente vem aqui e coloca ali, ó. Vamos volta para cá, Banco Fibra, e a gente consegue então olhar no Banco Data, ó, as informações do banco, como é que está o lucro líquido, o índice de Basileia. Logicamente, quanto mais verdinho estiver, tanto melhor para a gente, que é o índice de mobilização do banco. Tá? A gente tem aqui os resultados, o índice de Basileia e mobilização, o lucro líquido trimestral. Aqui tem a evolução do lucro líquido, resultado operacional, resultado não operacional. Tudo isso para a gente se sentir mais ou menos tranquilo para colocar o nosso valor
e um determinado CDB, como a gente está olhando aqui nessas diferentes observações. Tá? O CDI, então, vai ser basicamente o nosso norte referencial. A gente pode, inclusive, comparar diferentes produtos de renda fixa a partir dos CDIs para verificar se tem algum mais interessante ou não. E é lógico, quando a gente fala daí de crédito privado, nós vamos ter naturalmente dentro do crédito privado taxas que vão ser naturalmente mais, digamos assim, interessantes ou atraentes do que as taxas observadas em bancos, porque teoricamente os créditos privados seria mais perigoso, seria mais ousado emprestar para uma empresa do que para um banco. A mesma coisa sendo que então, quando a gente fala de investimentos em tesouro direto, já que teoricamente nada seria mais seguro do que emprestar para o governo brasileiro, as taxas observadas dentro dos diferentes tesouros direto acabam sendo um pouquinho piores do que aquelas observadas tanto em CDBs quanto eventualmente em debêntures ou mesmo em crédito privado. Veja que a gente tem um tesouro prefixado pagando R$ 6,94 e nós estamos com um CDI em 6,40, o que significa basicamente que um CDB que esteja pagando 115 do CDI, neste caso, está dando uma rentabilidade, como a gente viu, de 7,16%, 7,20% ao ano, enquanto que esse tesouro pré-fixado está nos oferecendo 6,94%, tá? O que é realmente inferior. Mas, logicamente, que aqui a gente está emprestando para o governo brasileiro, o que teria um nível de segurança muito maior do que o observado quando a gente fala de empréstimos para bancos ou mesmo para instituições, para empresas em si, né? Então, aqui dentro do Tesouro Direto, a gente vê que tem alguns que são Selic, outros que são IPCA mais um percentual e outros que são pré-fixados. Naturalmente, eu vou precisar falar um dia exclusivamente de como é que eu trabalho o Tesouro Direto, como é que eu faço minhas ideias a respeito do Tesouro Direto, quando é que eu compro pré-fixado, quando é que eu compro pós-fixado, mas isso é realmente uma conversa mais demorada e eu vou ter que gastar provavelmente 1 hora, talvez 1h30, para a gente conversar apenas sobre isso especificamente. Amanhã nós vamos falar sobre fundos imobiliários amanhã nós vamos falar sobre carteira de ação de longo prazo e na quinta-feira vamos falar sobre fundos imobiliários. Tá? Eu vou programar aí uma série de entrevistas justamente sobre esses assuntos para que vocês tenham cada vez mais informações a respeito, tá? Do que é o CDI, de que é um CDB, do que é um tesouro direto prefixado, quando é que é mais interessante comprar prefixados, quando é que é mais interessante comprar pós-fixados, quando é que é mais interessante a gente trabalhar este tipo de informação. Ok, gente? Esse vídeo então vai ser um pouco mais rápido, já que é domingo, daqui a pouco eu estou iniciando o Chat Position às 19 horas. Espero que os amigos tenham tido um excelente final de semana, muita paz, saúde e prosperidade para vocês. Até mais. Tudo de bom.